Eu aprendi uma coisa assistindo os vídeos do Hormozi. Para quem não sabe, o Hormozi é um empresário americano que ele tem basicamente uma empresa que investe em empresas, compra empresas e eles escalam essas empresas, que é basicamente o que a gente faz uma escala muito menor, obviamente, até porque ele só compra e trabalha nas empresas que ele tem sociedade. A gente tem um braço de serviço e a gente também tem sociedade com alguns negócios e a gente está cada vez mais partindo para esse lado de só trabalhar com empresas que são não só nossos clientes, mas são nossos sócios, né? Mas o resumo da história é que ele fala uma coisa que é extremamente importante, que é para escolher. Ele olha, na verdade, ele avalia uma empresa e ele vê quais são as uma, duas ou três alavancas que ele consegue pegar que vão basicamente fazer esse negócio acelerar muito. E de preferência, essas alavancas devem ser extremamente simples. Ele consegue enxergar isso de uma forma muito óbvia e sabe trabalhar essas alavancas de uma forma muito óbvia também. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de cliente e uma empresa que nós somos sócios. Então, tem um cliente nosso, por exemplo, que ele começou com a gente faturando 300 mil por mês e ele pulou para 800 mil de faturamento em questão de 4 meses. Por que a gente imaginava que a gente ia conseguir fazer exatamente esse processo com esse cliente nosso? A primeira coisa é que a gente já tinha feito isso. Então, quando eu vi os números dele, né, da empresa dele, eu falei assim, tem muita similaridade com outro case que a gente tinha e tinha muito espaço. Por que eu vi que tinha espaço? Porque, basicamente, eles colocavam R$ 1 de investimento em anúncios e voltava 10. Esse é o resumo da história. E eles tinham um retorno mínimo esperado para eles terem a lucratividade mínima que eles queriam de 7,5. Ou seja, eles tinham um espaço. Então, eles tinham um mínimo esperado de 7,5 e conseguiam já extrair 10. Ou seja, eu conseguia imaginar que só de colocar mais dinheiro, e mesmo esse retorno caindo, eles conseguiriam faturar muito mais e preservar a margem de lucro deles. Era, assim, coisa mais simples do mundo. Então, o trabalho que a gente foi fazendo com eles, e nesse caso é o e-commerce, foi muito simples. Vamos começar a alavancar esse faturamento, basicamente colocando mais dinheiro, preservando esse retorno sobre o investimento de anúncios, obviamente. E, ao mesmo tempo, vamos acompanhar como é que a gente está em relação aos produtos que mais saem e como é que a gente está em relação ao estoque desses produtos. Só isso. A coisa mais simples do mundo. Então, vê o que mais sai, vê como é que está o estoque, acompanha isso e vê como é que está para chegar, quando estiver acabando, coisas do tipo. Vai vendo toda essa questão de datas enquanto a gente vai colocando mais dinheiro. Eu digo isso porque, no final das contas, um e-commerce, ele depende de, obviamente, ter estoque para ele poder vender, né? Existe um modelo de dropshipping, existem outras possibilidades, mas nesse caso, um e-commerce que tem estoque, tem um tempo para produção maior. Então, esses caras, por exemplo, eles demoram 45 dias, 60 dias para receber um pedido depois que eles executam. Ah, pedi 100 pares, 700 pares, 1.000 pares de sapato aqui, eles vão receber depois de 60 dias. Isso se não tiver atraso. Então, não é uma coisa que dá tanto para você negociar no sentido de, tipo assim, vou vender porque daqui uma semana chega e eu mando para o cliente. Não. É uma coisa que tem que ser muito mais bem estruturada. Então, eu olhei para os números dessa galera e falei assim, cara, tem muito espaço para crescer aqui. E como a gente entrou numa fase positiva do ano para eles, que no caso é o final do ano, isso obviamente ajudou bastante nesse crescimento, mas não só isso ajudou a gente a crescer mantendo o ROI. Então, a gente conseguiu o ROAS, tá? Eu vou falar ROI, ROAS aqui, mas enfim, é que cada um chama de um jeito. Enfim, resumo da história é que a gente conseguiu fazer alguns meses faturando muito mais, mantendo o retorno que ele já tinha. Então, a cada R$ 1 investido, voltava 10. O termo certo seria mesmo falar ROAS, né? Mas, o resumo da história é que a gente conseguiu chegar nesses 800 mil de faturamento, foi um pouco mais de 800 mil, acho que foi 811, 812, se eu não me engano, diminuindo um pouco o ROAS, mas faturando muito mais. Então, é basicamente triplicar o faturamento em 4 meses, mantendo uma margem de lucro saudável. Resumo da história é, a alavanca que a gente usou nesse caso foi, cara, vamos colocar mais dinheiro porque a gente tem espaço no retorno. Ponto. Foi isso que eu vi, foi isso que a gente fez e foi isso que gerou o resultado. Acabou. Esse foi o primeiro caso. O segundo caso, que é um cliente, na verdade é uma empresa que a gente se tornou sócio, que é uma empresa de um influenciador, e basicamente, na época que a gente se tornou sócio,
a empresa só monetizava de um jeito, que era só por AdSense, ou seja, o pagamento das plataformas. Então, o YouTube paga, o Kawaii paga, o Facebook paga, o TikTok paga. A única que não paga, no caso, é o Instagram. O resumo da história é, eles pagam, obviamente, por view, né? Então, quanto mais view a gente consegue nos vídeos, mais eles pagam. E todo o nosso trabalho inicial continua sendo, obviamente, muito mais focado nisso que qualquer outra coisa, que isso gera todo o retorno de tudo, todo o resto. Foi tipo assim, cara, se a gente produz X conteúdos por mês, X visualizações e a gente recebe X de grana, vamos produzir Y conteúdos por mês para a gente fazer Y visualizações e fazer Y de grana. Basicamente, produzindo mais. Vamos encontrar formatos novos que também viralizam, vamos encontrar estratégias novas, vamos entender como é que cada rede social se comporta e vamos fazer mais volume do que funciona. Ponto. Só isso também já duplicou o faturamento só desse lado. Só que nesse caso também, por multiplicar os números, as publis, ou seja, as marcas, estão dispostas a pagar muito mais por uma publi, por um stories, por uma sequência de stories, por um post no feed, por um reels ou por um combo de várias dessas coisas, né? Então, o conteúdo em si só começou a gerar muito mais dinheiro, só que ao mesmo tempo também a audiência cresceu bastante, e por crescer bastante, as publis, né, são mais caras também. Por isso que eu falei no começo que, no final das contas, nesse caso dessa empresa, o que realmente é a única coisa que importa de fato é a gente conseguir fazer esse conteúdo, gerar mais visualizações, visualizar mais, porque isso nutre todo o restante. Gera mais grana por AdSense, ou seja, as plataformas pagando, gera mais grana por publi, que são basicamente as duas formas de monetização da empresa hoje. Voltando ao princípio, então, basicamente a gente conseguiu criar esses dois cases e vários outros, basicamente enxergando uma única alavanca que a gente conseguia pressionar, e pressionando essa única alavanca, a gente conseguia gerar um resultado muito maior. E no final das contas, muito do que a gente fez não foi nem mudar a estratégia, não foi nada disso. Foi basicamente pegar o que já estava funcionando e fazer mais daquilo. E claro, fazendo mais daquilo, a gente foi aprendendo como que aquilo ali se comportava, criando novos processos, criando novas rotinas e assim por diante. Mas o resumo da história é que a gente não fez nada de novo. A gente basicamente pegou, fez mais daquilo que já funcionava. E tem um outro framework do Hormozi que é muito bom também, que basicamente ele fala assim, cara, primeiro você faz mais, e aí depois você consegue fazer isso melhor, porque você aprende muito mais fazendo mais, e depois você faz o novo. Então, a gente está muito mais concentrado nesses negócios, por exemplo, fazendo mais e melhor, porque uma coisa nutre muito a outra, do que necessariamente mudando de estratégia. Até porque existe muito, muito para extrair só daquilo que a gente já faz, para a gente não mudar o foco antes do momento de empresa. Né? Não faz sentido mudar canal de aquisição ou forma de monetização de nenhuma dessas duas empresas, porque existe muito para se extrair desse lugar que a gente já sabe que está funcionando muito bem. Enfim, esse é o resumo da história. Uma alavanca só, ou algumas alavancas só, para pressionar, fazendo mais daquilo que já funciona, porque assim a gente consegue fazer melhor, porque a gente vai aprendendo com o volume. Basicamente é isso. Só bora.